Fala comigo! A gente está começando, já que a gente está aí na Rádio Cidade semanalmente, toda sexta-feira no período da manhã, a gente começou esse podcast. Na verdade a gente já vinha fazendo e agora a gente está voltando para esse formato mais voltado para dar continuidade a esse espaço que a gente tem na rádio. Então hoje eu estou me sentindo honrado em receber você aqui, você que é um grande amigo que eu conheço há anos e realmente você hoje poder estrear para mim esse espaço para que a gente possa estar levando informação, debatendo, conversando sobre temas, seja na área política, seja na área administrativa, agora você que está à frente do hospital, né, Thiago? Então realmente a gente fica muito feliz por você ter aceitado esse convite e é uma forma da gente estar levando mais informação para você. Então desde já eu quero te convidar, esteja acompanhando o nosso trabalho através do Instagram, das redes sociais, Facebook e agora também acompanhando o nosso podcast no Fala Comigo no YouTube. E aí, nesse sentido, a gente quer agora te conhecer. Quem não te conhece, se apresenta para nós. Bom, primeiro, né, Robert, acho que a grande alegria e a honra é minha. Fiquei sabendo agora que era o primeiro. Então, espero que a gente possa conversar bastante. A nossa conversa pode ser útil para as pessoas, né? Quero agradecer você é um companheiro, nós fomos vereadores juntos em 2012, né? E mais que um trabalho, nós fomos criados aqui em Maracaju, as famílias se conhecem. Então, a gente tem vários pontos que com certeza nos traz um nível de confiança. E acima de tudo o amor pela cidade, né, que a gente vê que você tem, o desejo de ver Maracaju melhor. Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui, né, e falar um pouquinho da nossa história, né, cada um tem seus desafios, mas a gente acredita que colocando Deus acima de tudo, a gente vai construindo uma trajetória firmada, né, uma trajetória reta, honesta. Acho que esse é o grande objetivo nosso. Então, para quem não conhece, o Thiago Olegário Caminha. Ele é casado com a fisioterapeuta Carol. Carol, isso. Bom, primeiro eu tenho 45 anos, né? O Bom, corpo não mostra muito, para que às vezes até mais, né? Mas tem 45 anos, tem aí 23 anos de casado com a Carol. Eu sou fisioterapeuta, nós formamos juntos, eu conheci a Carol na faculdade e desde lá a gente vem construindo a nossa família. Nós temos 3 filhos. 2 filhos biológicos e um filho adotivo, né? O Davi, o Joel e a Luísa, cada um numa fase. Eu acho que esse é o maior desafio para a gente que é homem, que é pai de família, que é você gerir a sua casa, né? Não tem vantagem nenhuma você ter sucesso e ser bem, né, visto fora. Acho que o maior exemplo e o maior cuidado que a gente precisa ter realmente é dentro da família. E a gente tem primado por isso. É uma coisa que a gente gosta e vive. Como te disse, a minha formação ela é na área da fisioterapia. Dentro da fisioterapia, Robert, é que nasce o meu desejo de cuidar das pessoas. Talvez as pessoas não sabem como é que surgiu a saúde na vida do Thiago. Meu pai era médico, oftalmologista, morreu cedo, mas deixou esse legado de amor pelas pessoas. E eu comecei a me encantar pela reabilitação quando eu mesmo precisei. Eu fiz várias cirurgias, por problemas que eu tinha desde da parte de menino. E eu só caminho hoje, só ando hoje, tenho movimentos, ainda que algumas coisas limitadas, por conta da fisioterapia. Então, nesse período de 11 anos de idade até 18, que eu fui fazer a faculdade, eu permaneci fazendo exercício, fazendo fisioterapia. E aí tem algo que é muito diferente na profissão, que é o contato com o paciente. A gente, quando usa a mão para tocar, no corpo, o corpo é o ambiente mais sagrado que a pessoa tem. Sim. E você saber que você pode contribuir com aquilo ali. Então isso foi despertando para a gente ainda mais o desejo de servir. Na época da faculdade, eu vim com colegas aqui já no Lar do Idoso, fazíamos alguns trabalhos assim, porque aí já tinha esse outro lado meu também, que é de estar mais no público, podendo usar um pouquinho aquilo que eu tenho como chamado, como missão, que a gente vai descobrindo à medida em que você vai amadurecendo,
para poder estar perto das pessoas e ajudar mais, né? Falando nessa questão da missão, nesse propósito do mais, além de fisioterapeuta, pastor. Como que surge isso, Thiago? Como que, de repente, hoje acordei, vou virar pastor e tal. Você que é pastor ali da nossa igreja, Sara na Nossa Terra, uma igreja, uma comunidade que tem um grande e exemplar trabalho no nosso município, desde o do Bispo Tonetti. Exato. Entendeu? E realmente a gente sabe, principalmente gosto e vejo muito o trabalho com os jovens que vocês realizam ali na igreja. Como que surgiu esse lado do pastor Thiago Caminho? O grande chamado, né, Robert, ele veio, na verdade, para conhecer Jesus. Eu falo que eu fui um dos caras que veio para Jesus por amor. Mas não era por amor a Jesus, não. É porque eu queria namorar a Carol. E a Carol era da igreja. Jesus te ama, né? também. Então era mais ou menos nessa fase aí. E eu acabei descobrindo a palavra de Deus, né? Através da Carol, da família dela, tendo uma experiência forte com Deus para realinhar a minha vida. Eu passava por uma fase muito difícil. Na verdade, acho que Deus preparou tudo, porque o ano que eu me converti, que eu me batizei, em julho, foi o ano que meu pai morreu em dezembro. Então eu já tinha uma experiência com Deus e acredito que isso me deu estrutura junto com todos os amigos. Eu tinha 21 anos. Como foi esse desafio, Thiago? Porque querendo ou não, eu conheço você de longa data. Seu pai é um cara extraordinário, entendeu? Tinha um grande trabalho já no município de Maracaju como tal. Não só seu pai, mas ele tem sua família de um modo geral, né? Como que foi lidar com isso? Como que foi lidar com essa situação da perca? Porque foi uma fatalidade, um acidente. Esse é o grande... Eu falo assim, depois da história da Luísa, né, eu tenho duas marcas muito fortes com relação a isso. A primeira foi realmente o falecimento do meu pai, como você disse, através de um acidente. Eu tinha acabado de terminar a faculdade de fisioterapia, estava me preparando, inclusive, para cursar medicina, quando o meu pai sofre um acidente de carro e ali muda o rumo da vida, né, de qualquer pessoa. Eu já tinha um namoro bem consolidado com a Carol, que foi uma parceira que eu tenho até hoje, e aí você tem que amadurecer meio na força. Minha família, os meninos, o Fábio e o Leandro ainda estavam estudando, minha mãe era dona de casa, então acho que essa experiência te dá aquele choque para que você cresça. Para que você aprenda a assumir responsabilidades e entregar resultado. Durante um tempo, hoje eu já não faço mais esse papel, os meninos estão bem, minha mãe está bem estruturada, mas durante um tempo eu assumi a família, e isso dá conhecimento para a gente. Você é o mais velho. Eu sou o mais velho, né? Nós somos em 3. E aí, lógico, muito acerto em algumas coisas e muito erro pela imaturidade, né? Problemas financeiros. Meu pai era médico, não tinha uma previdência privada, não tinha uma poupança e de repente, ainda que a gente tinha propriedade rural, você perde tudo aquilo sem estar preocupado, então isso te dá um choque. Mas eu acho assim, a força de Deus preparou a gente para poder passar por isso. E eu tenho uma família muito abençoada, meus irmãos, minha mãe. Acho que isso tudo, fez com que a gente pudesse crescer. Você bem disse, você tem duas marcas na sua vida. E a outra marca que a gente sabe é essa questão desse acidente que a gente viu, e da sua menina, da sua filha, e que a gente viu essa mobilização por parte da sociedade de Maracaju em oração, em torcida para que ela pudesse melhorar, e a gente vê hoje ela ir bem e tudo mais. Então realmente, como que você vê isso, entendeu? E na realidade a gente vê literalmente esse testemunho de Deus para a sua vida, para que você possa também levar para outras pessoas esse testemunho e de repente as pessoas entenderem o quanto Deus é bom e tem cuidado da gente, né, Thiago? Exatamente, né? Como a gente estava conversando ali, o fato de você ser um pastor, né, estar no ministério, podendo ajudar pessoas, isso fortalece a sua fé. Mas eu tive um dia muito ruim na minha vida. Mas esse dia muito ruim na minha vida foi o dia do milagre. Então, assim,
eu tenho certeza que a gente, na maior escuridão, você consegue, quando você tem pessoas do seu lado, você consegue enxergar a luz de Jesus. E quando você fala de pastor, é porque Deus ele sempre usa pessoas para completar a obra dele aqui. E no acidente da Luísa, né, a Luísa estava de patinete e ela descendo a Avenida Filinto Miller ali, ela sofreu esse acidente, fez um traumatismo craniano grave, né, já ficou ali desacordada. Quanto tempo ela ficou em coma? Ela ficou cerca de 5 a 6 dias, né, sobre os tratamentos anestésicos para poder manter a pressão intracraniana baixa. Então, assim, foi um tempo recorde. A Luísa, quando acordou com os movimentos, acordou falando, muito atordoada. Então, assim, a gente uma série de coisas que a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando só sobre esse episódio, que foi o acidente da Luísa, né? Pensando numa outra oportunidade aí. Mas o que a gente vê aqui, né, Robert? Eu acho que o caminho que eu sempre busquei, que foi de ajudar as pessoas, eu tive no acidente da Luísa a maior resposta de Deus para a minha missão, que foi eu poder ser ajudado, né? O primeiro atendimento da Luísa foi no nosso hospital. Então é algo que me marca muito. E eu sempre costumo falar para as pessoas que eu tenho muita segurança no nosso hospital, porque eu sei quem são as pessoas que estão lá atrás. E por isso também o meu desejo de estar cuidando daquilo ali é para que eu possa ver outros pais, e tenho certeza que outros pais já tiveram o mesmo privilégio que eu. Nem sempre todo mundo tem vitória quando esse é o assunto, né? Mas a gente sabe, um exemplo, o nosso amigo pastor Adriano, que teve as meninas ali socorridas pela nossa unidade hospitalar, coisas que parece que é milagre, mas o milagre é essa soma, né? A ferramenta na mão de pessoas certas ali, no momento certo. Então, com a Luísa foi muito isso. E isso, lógico, mobilizou. Eu não sabia que eu tinha tantos amigos assim, não sabia que a cidade tinha um apreço pela nossa família. Então, assim, a igreja se mobilizou em oração, os amigos, as pessoas que trabalhavam conosco, né? Nós recebemos oração de todos assim, até de países de fora, pessoas que não conheciam a gente. E é nítido que a recuperação da Luísa hoje, sem nenhuma sequela, ainda tem uma cirurgia para fazer, ela tem movimentos normais, cognição normal. Isso é fruto de um trabalho construído por uma equipe médica, né? Mas acima de tudo amparado, né, pela mão de Deus aí, quando cada um, uma cena que me choca, assim, sempre mexe com o meu coração. Eu recebi uma foto de umas colegas da Luísa orando no portão da nossa casa, quando a Luísa ainda estava na UTI, né? Então, são coisas que vão marcando a gente, né? Saber que as pessoas, elas fazem muito diferença na vida da gente. A gente vê várias pessoas ali empenhadas nessa situação. E aí, olhando para esse lado, olhando essa vertente da saúde do nosso município, você em 2012 se elegeu vereador. Estivemos trabalhando junto lá, foi a primeira eleição tanto sua como minha, e sim, acabou entrando para esse mundo da política. Como que a política acabou entrando na sua vida? Como que você hoje vê todo esse processo político que você passou, para depois a gente entrar nessa pasta de você como secretário de obras, você como secretário de saúde e hoje presidente do Hospital Municipal? Isso. O Robert, é interessante que a vida da gente é esse quebra-cabeça, né? Você tocou no assunto lá atrás de estar como pastor na igreja, né? A Sara Nossa Terra foi realmente a minha escola que ajudou a montar, a estruturar o meu caráter, a minha fé, e me deu a oportunidade de servir a igreja num outro braço, que era o braço social. E daí um apreço muito grande, você citou para sua mãe aqui, né? Eu comecei a trajetória política como conselheiro no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Presidente lá, a Maria Helena foi conselheira tutelar. Aprendi muito sobre a política da infância, da adolescência, da educação, né, com a Maria Helena, porque ela vivia aquilo, né? Largava vocês em casa e ia correr atrás das famílias que estavam desestruturadas.
Então, foi a igreja, você vê que uma coisa vai puxando a outra. Não é nada premeditado. A política veio na minha vida por isso. Fazendo um trabalho na igreja, como liderança, aconselhando, cuidando de jovens. A gente ainda era jovem, eu com a Carol, naquela época lá bem mais novo. E aí a gente veio buscando essas oportunidades de representar o cristão na sociedade. Foi aí que eu fui para o Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, E juntamente ali com o Conselho Tutelar a gente olhava para essa parte. Depois estive no Conselho do Idoso, Conselho da Deficiência, do portador de deficiência, Então tudo isso a gente veio participando antes de ser aí apreciado pela população como candidato a vereador. Em 2012 nós chegamos lá, Jovens, você também já tinha feito algumas experiências e aí teve o seu primeiro mandato ali com bastante eficiência e até hoje está aí, mostrando como que é trabalhar pela cidade. Então, dessa forma foi que nasceu, a política. E aí, lógico, eu sempre me preocupei em estar mais preparado. Então, quando eu entrei na Câmara de Vereadores, eu busquei a formação em gestão pública. Fui para a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, aproveitando os finais de semana do mandato, até mesmo o próprio recurso do mandato para poder me fortalecer e entender mais. Porque as pessoas pensam, Robert, que a administração pública ela é a mesma coisa da administração privada. E ela é muito diferente. Ela tem muitas coisas diferentes, você sabe disso, você também tem formação nessa área, você tem gestão. Então a gente percebe que não é assim. E eu fui para a gestão justamente para poder contribuir melhor. Já que eu estava ocupando um espaço, eu não podia me limitar só no conhecimento da saúde. Eu sempre estudei saúde pública, mas agora, lá naquela época, já voltado para a parte administrativa, entender a economia, porque também não tem nada, você não administra uma cidade se você não entender sobre recurso financeiro, da onde que vem, o que pode, o que não pode. Então, graças a Deus, a gente passa aí por essas pastas, deixando uma história limpa de trabalho, confiante, porque a gente fez aquilo que dava para fazer. E dentro dessa história, um desafio gigantesco, que foi passar por uma pandemia como secretário de saúde. Então, assim... Mas antes disso, Thiago, você antes de assumir a pasta como secretário, você teve um desafio de ser candidato a prefeito. Exatamente. Certo. Como que você... eu lembro que foi em 2020, aí nós tivemos aí a candidatura do prefeito Marcos, do Lenils, e a sua e do professor Jamilton. Exato. Entendeu? Onde a gente viu aí 4 candidatos a prefeitos concorrendo e o Marcos teve o êxito. E aí veio, primeiro, como foi esse desafio de ser candidato a prefeito? Como você falou, eu tive lá atrás conhecendo o Legislativo, e tenho orgulho disso porque a gente como pioneiro, meus tataravós da fundação de Maracaju, a gente tem esse carinho pela cidade, essa vontade de se doar, e eu atrelei, falei, bom, eu estava realmente empenhado, teria condições de administrar a cidade, não apenas pelo meu conhecimento de saúde, mas de outras áreas que a época eu tenho. Eu sempre gostei de poder estudar esse aspecto público. Então, me sentia preparado e colocamos o nome à disposição. E aí as pessoas elas fazem esse balanço. A gente tem aí grandes políticos em Maracaju, temos 2 governadores daqui, um grupo político sempre bem interessado em fazer a cidade andar para frente. E tivemos uma eleição que para mim foi um aprendizado muito grande. Eu acho que cada passo que você dá, você fica mais maduro. Eu, com certeza, logo depois da eleição, eu fui convidado pelo Marcos e pelo Mauro. Como foi esse convite? Na verdade, você esperava, assim, a gente não tinha... lá atrás, antes de ir para uma candidatura, você teve no meu escritório, que a gente teve conversando e tal, até se cogitou de você ser o candidato a vice do Marcos. Exato, Então, assim, você teve lá, fazia muita questão, o grupo era bom, não tinha nada que desabonasse, o Marcos, na época ainda não tinha o Maurão nessas definições, todo o respaldo do governador Reinaldo, do governador Riedel. Então, o Riedel era secretário de governo ainda,
O Rieder era secretário de governo. Então, e também fazendo força para a gente juntar. Mas aí a gente tem aquela gana, eu acho que, de você querer se pôr e se fazer um teste também, né, Robert? Eu acho que isso, assim, para mim foi uma experiência muito marcante. Eu não vejo nenhuma coisa que aconteceu comigo como uma derrota. Acho que eu cresci politicamente no sentido de aprender a valorizar as pessoas, entender os projetos, saber que tudo tem seu tempo, sua hora, né? Fortalecer o meu relacionamento político com o governo. E aí a surpresa de um dia eu estar na minha viagem, depois a eleição é cansativa, você sabe, né? A família toda impacta e a gente sabia bem que ia ser muito difícil chegar, né? Mas você luta como se você tivesse realmente certeza que chegaria lá. E a gente fez isso enquanto família. E aí não deu, bola para frente, né? Minha viagem de descanso, passou um tempo, a gente recebeu, né, um contato do prefeito, aí junto com o Fred, o Edio, para uma reunião que eles queriam fazer comigo ainda no período que eu estava de férias, eu nem tinha voltado. Entendendo que a gente poderia contribuir no projeto deles. E conhecendo o Marcos, conhecendo o Mauro, a intenção que eles sempre tiveram, né? Acho que esse olhar de quem veio para Maracaju, se deu bem aqui e quer devolver isso para a comunidade. Fizemos uma avaliação, conversei com a família, né? Muitos, às vezes até cidade pequena, aqueles comentários, estava tudo atrelado, estava tudo certo, não tinha nada combinado. Minha vida é uma coisa muito transparente, eu não escondo nada de ninguém. Então, assim, não tinha nada combinado com o Marcos antes, não tirei o pé da campanha, a gente foi pisando no acelerador, fazendo, eu sabia o que eu estava fazendo, o meu plano de governo na época, ele era conciso, ele foi estudado por pessoas que tinham competência para isso. Então a gente se preparou e aí tivemos a oportunidade de contribuir com o Marcos, com o Mauro, que me engrandeceu muito, poder somar. Como você disse, você teve um dos principais desafios que foi logo essa questão da pandemia, né? A gente encerra a gestão do Maurílio tendo esse impacto da questão do fecha comércio, pandemia. E uma das histórias assim que eu me recordo de uma discussão que nós tivemos na Câmara foi quando a gente recebeu uma ligação da prefeita de Sidrolândia. E a gente tinha um respirador sobrando aqui ainda, e eles estavam sem nenhum e precisavam. E nós tínhamos que tomar essa decisão. Ou emprestava ou não emprestava. Exatamente. Porque daí de repente ia faltar para alguém aqui de Maracaju. Então tudo isso a gente viveu ali nesse período da pandemia. Como que foi vivenciar isso, principalmente você que esteve ali à frente de toda essa equipe, de toda essa logística da questão da pandemia? Isso aí, esse dia marca muito a gente, né? Que são decisões que você precisa tomar. Que às vezes reflete numa vida, que reflete numa vida. E num âmbito de uma pandemia em que está todo mundo perdendo, né? Vocês como vereadores na época que a gente consultou, trabalhou junto, o próprio prefeito, quando vem um pedido desse, a gente fica, poxa, nós vamos deixar de dar uma assistência sendo que tem aqui? E a pandemia era isso, era um tiro no escuro. A gente não sabia o que viria pela frente, mas a gente conseguiu... Se politizou demais essa situação. Se politizou muito, vacina, equipamentos de saúde, tudo ficou muito caro. Então, graças a Deus, a gente já tinha uma estrutura básica de saúde bem organizada. E logo que a pandemia veio, nós aproveitamos os recursos e equipamos a nossa unidade hospitalar. E mais do que equipar com equipamento, a gente tinha um time competente, nós não tínhamos nenhum médico especialista em UTI, mas nós nos transformamos numa UTI e tivemos pacientes que falavam assim, eu não quero ser transferido para outro hospital, eu quero ficar aqui em Maracaju, eu não quero ir para lá porque eu sei que eu vou morrer. Né? A gente sabe de gente, teve vários casos de pessoas que... primeiro que não tinha vaga, já era uma dificuldade enorme nessa questão da transferência, e não só isso, a gente teve vários amigos que vieram a óbito, principalmente por conta dessa questão da pandemia. Exato. Olhando para isso tudo, Thiago, essa vivência para a saúde do nosso município de Maracaju, que sempre foi referência e é referência,
onde a gente escuta relato de alguns prefeitos vizinhos que compensa para ele pegar um carro e mandar para Maracaju para ser atendido aqui, porque sai mais barato que ele levar esse atendimento para lá. E da mesma maneira essa questão da sobrecarga. E hoje você está tendo esse desafio. Você esteve já do lado executivo e agora você está à frente do nosso hospital municipal. Como que você consegue olhar isso e ver hoje, pelos dois âmbitos, a dificuldade que às vezes nós temos hoje de fazer essa gestão do hospital, uma vez que a maior aporte financeiro acaba sendo recursos próprios do nosso município de Maracaju, e da mesma maneira a gente vê o lado de como secretário de saúde, de você às vezes querer fazer a diferença e não poder porque você tem essas prerrogativas de tipo, o cobertor é curto. Exatamente. Acho que esse é o grande aprendizado que a gente desenvolve, em poder estar em algumas pontas, né? Como eu tive lá na execução do negócio e agora na filantropia, que é o hospital nosso, ele é filantrópico. Ô Robert, eu acredito e eu tenho descoberto cada dia mais que a gente precisa saber aonde a gente quer chegar enquanto qualquer área da nossa vida. Você como pessoa, você tem que saber onde você quer chegar. Alguém quando vai assumir, como o Marcos, ele assumiu, né, a direção de uma cidade, ele precisa saber no plano de governo dele e junto com as pessoas que estão caminhando com ele, e aí a Câmara também faz parte disso, onde eu vou levar o município, o que o município precisa. E nesse tempo de vacas magras que o nosso país vem passando a isso aí há um bom tempo, quando você tem o planejamento, você elenca prioridades. Então, assim, para mim parece assim, não, o Thiago vai falar, se ele fosse secretário de obras, ele ia falar que a prioridade é obra. Mas como ele está gestando lá no hospital, né, então a prioridade é saúde. Agora, uma coisa eu descobri, Robert, e eu tenho descoberto, a área mais frágil da vida das pessoas é a saúde. Você organizar uma estrutura educacional é um desafio gigante no Brasil. E se a gente vai pensar em futuro, a gente não pode deixar isso de lado. Até porque você investir na educação, você acaba investindo em saúde. Exatamente. Né? Você prepara as pessoas, a pessoa com um nível de educação melhor, ela se cuida mais. Ela cuida então, isso saúde. É uma coisa que puxa a outra. Mas a saúde, ela é uma política pública que cuida realmente das pessoas, que faz diferença. Porque na hora que você está doente, só tem uma coisa que resolve. Só tem uma coisa que resolve. Ou é um tratamento, ou é um remédio, é um equipamento médico, é uma cirurgia. E isso tudo requer dinheiro, recurso. Então, quando a gente olha o desafio que é a gestão pública, nós precisamos fazer com que, aí você hoje ocupa um cargo, que as autoridades entendam que saúde precisa ser uma prioridade. A gente precisa expandir outras áreas? Precisa, deve. Não se faz uma cidade só com um hospital. Mas uma cidade como a nossa, por exemplo, que tem um hospital e que tem uma rede articulada ali que cuida do básico, né, que é a saúde básica, a atenção Nós somos primária, de uma geração, Thiago. A gente precisa olhar dessa forma. Sim. Nós somos de uma geração que nós pudemos viver um momento dentro do nosso município de Maracaju, onde a gente tinha lá o Hospital Dr. Jones, Sim. Hospital Dr. Rogério, Hospital do Dr. Romeu e o nosso municipal. Exatamente. Certo? E aí a cidade cresceu, se desenvolveu e com isso o nosso hospital acabou assumindo sozinho toda essa situação. O que você acha que aconteceu dentro desse processo para que a gente perdesse essa situação de outros hospitais para o nosso município de Maracaju? O hospital a gente brinca no linguajar popular, é um saco sem fundo. Mas não é porque ele é um saco sem fundo, porque ele é gerido mal. Ele é uma saúde que custa mais caro. Enquanto você está tratando a pessoa lá na unidade de saúde, no preventivo, quando a pessoa toma uma vacina, aí as pessoas, você fala muito de vacina, não, porque a vacina evita ficar doente. Agora tem um monte de gente que não tomou vacina da gripe. Aí depois vai ficar gripado. Entendeu? Então essa vacina é mais barata do que o antibiótico que você vai usar para tratar a pneumonia do cara depois lá no hospital. Ou o ventilador mecânico que você vai ter que entubar e pôr ele para respirar ali para poder passar. Então essa conta da saúde hospitalar ela é muito cara. E isso inviabiliza
Qualquer iniciativa privada. Os grupos que tomam conta de hospitais hoje, se você vê, são redes. O Proncor em Campo Grande foi comprado pela Rede Dor. Os hospitais que se mantêm em Campo Grande, o Hospital da Unimed, o Hospital da Cacemes, o que eles têm? Eles têm a base de planos de saúde, que para eles compensa, mas assim mesmo eles passam dificuldade para fechar o orçamento. Aí você pensa num hospital público como o nosso, que faz cerca de 4 a 5 mil agora nessa época, atendimentos de pronto atendimento. Faz cerca de 300 cirurgias mês, tem 200 pessoas trabalhando lá, recebe 1 milhão e 200 aqui do município, mais 600 mil entre fonte federal e estadual, parece que é muito dinheiro. Mas quando você coloca isso para gerir, falta. Olhando para isso, a gente teve na gestão do Dr. Maurílio a saúde como referência. E a gente vê um aporte muito grande por parte do município nesse sentido, e se não me engano até dobrou comparado com o valor que era feito anteriormente. Mas, no entanto, existe uma reclamação muito grande, às vezes, da população por conta desse atendimento e tudo mais. E a gente vê com números que houve uma crescente de vários outros procedimentos que antes eram feitos fora. Exatamente. E uma coisa, em saúde, Robert, a gente não pode pensar nela, e a população precisa até entender isso. Nós, e aí você citou o Dr. Maurílio, né? Um cara também apaixonado pela saúde, durante o mandato dele, ele fez uma estrutura que viabilizou, inclusive, que médicos especialistas viessem. Nós usamos dessa estrutura, é uma base. Ninguém faz o telhado da casa sem fazer o alicerce. Então, a saúde de Maracaju, ela vem desde a época do Reinaldo, aí ela teve a gente teve uma queda ali de 4 anos, ficou bem sombria a nossa saúde, e o Maurílio volta trazendo essa estrutura para o lugar onde ela deveria estar. E aí a responsabilidade nossa era maior ainda. E lógico, no meio de tudo isso, nós tivemos a pandemia e nós conseguimos, ali na gestão do Marco, já incrementar mais recurso municipal para o nosso hospital. Assumimos compromissos com o Estado de aproveitar a estrutura que a gente já tinha para fazer novos procedimentos, e isso traz dinheiro para o nosso hospital. Por exemplo, prótese de quadril, cirurgias ortopédicas, hoje cirurgias, por exemplo, de reconstrução mamária, nós temos cirurgias de, até mesmo, Maracaju tem estrutura para fazer cirurgias de estômago, de intestino, coisas que nós temos estrutura para trabalhar aqui. A gente só não faz mais aqui porque você não tem mais suporte financeiro, porque profissional tem. Por que vocês não operam mais a amígdala? Bom, o profissional está ali, nós só não temos dinheiro para custear. Porque o centro cirúrgico é caro, você tem anestesista, você tem um insumo. Então a gente tem condição de fazer muito na estrutura que nós temos. E nós temos até cedido o hospital para o Estado, para que o Estado ele nos auxilie nesse custeio, oferecendo o serviço que Maracaju já é referência. Cirurgia de ombro, cirurgia de joelho, graças a Deus. E aí já vem o Google também. Então, o que acontece? Nós estamos na era da inteligência artificial, do Google. A pessoa chega lá, eu tenho dor de cabeça, eu tenho vômito, eu tenho diarreia, bom, isso aí é indicativo disso. Já chega para o médico, doutor, eu estou com isso. O senhor faz para mim um hemograma, o senhor faz para mim uma coisa, e eu tenho que fazer um raio-x de tórax. Assim o dia a dia nosso hospital. Outra coisa, eu quero que dá antibiótico para o meu filho. Então, os médicos hoje, nós estamos falando para eles. Quem tem que prescrever o remédio é o médico. Então, eles sabem o que é preciso. Nós temos criança que tem imunidade lá embaixo. Por quê? Qualquer tossezinha, a mãe carca antibiótico no guri. Gente, o corpo tem um período de reação. Uma febre, você não entra com remédio no ponto dela, para a origem dela, sem antes o organismo ter. Por isso que só passou uma dipirona. Às vezes eu recebo mensagem, foi lá, doutor fulano me deu só uma dipirona. Eu falei, o que você precisava. Porque o seu hemograma não tem nenhuma alteração. E por que nós vamos te dar algo a mais que uma dipirona? Agora, lógico, hoje nós temos chikungunya, nós temos as síndromes respiratórias, mas o que acontece? Às vezes a reclamação do hospital é o cara que tem uma queixa mais simples e nós lá dentro estamos na correria do trabalho mais intenso. Hoje mesmo, um dos pedidos que nós fizemos
durante a sessão foi justamente isso. Porque algumas doenças que são mais simples, tipo uma dor de cabeça, uma troca de receita, que podem ser feitos no posto de saúde, estão sendo às vezes feitas lá no hospital municipal. E aí acaba gerando mais gente ali para ser atendido. E às vezes ele lá na unidade... 50%. O nosso número é de 50 a mais de pessoas que não necessitariam estar no pronto atendimento do hospital, que poderiam ser tratadas na unidade básica de saúde. É lógico que isso é uma engrenagem que precisa ser bem estruturada, precisa ser bem reformulada para a gente poder dar conta, principalmente nesse período agora, mas a sobrecarga do hospital causa esse atraso no atendimento das fichas que não tem tanta relevância clínica. Porque nós não podemos deixar de atender um paciente da cor amarela para atender um paciente da cor azul ou verde. Até o sistema, ele avisa lá que a gente está pulando ele na frente do outro. Que pelos sinais vitais, pela classificação de risco, ele é mais urgente. E eu preciso, o hospital ele é feito para isso. E mais do que isso, Robert, quando às vezes as pessoas estão lá fora, não sabem o que se passa lá dentro. Nós temos paciente com AVC, nós temos pacientes... Eu vou dar um exemplo, essa semana mesmo a gente recebeu várias reclamações sobre a demora no atendimento e a gente ficou sabendo de uma emergência que teve com o bebê, que até veio a óbito. Bebê chegou, aí já é um problema que a gente observa o que é. A família, às vezes, ela procrastina a busca no atendimento. Então você vê como que saúde é algo melindroso. Tem pais que se preocupam demasiadamente e tem outros que tentam se virar sozinho, mas aí já chega às vezes com o paciente numa fase bem mais crítica. Então isso tudo faz com que a gente fique com a equipe o tempo todo monitorando, tentando encontrar a solução, mas essa solução em saúde sempre passa por recurso, não tem como. E aquilo que eu falei para você, quando você quer, o que eu quero para a minha cidade? Eu quero que a minha população tenha saúde, que é o primeiro pilar da minha administração, vai ser saúde. Eu vou fazer com que isso realmente possa valer para dar o conforto para a população. Porque nessa hora, cara, quem tem dinheiro vai aqui no nosso pronto-socorro, não tem como. Mas depois ele pega um avião, ele pega uma ambulância do convênio e vai tratar fora. E a população mais carente, ela não tem esse acesso. Então nós na cidade temos que ter essa preocupação. Entregar para quem está mais carente realmente aquilo que é a área mais frágil dela. E na realidade hoje a minha visão é que qualquer gestor hoje que venha assumir o município de Maracaju, nós não podemos mais retroceder a saúde de Maracaju, que é uma referência para o estado hoje. Não tem como. E aí todo mundo vai pagar o pau. Vai pagar quem tem mais recursos, porque é só ali que tem. Então eu falo, nós não podemos deixar o nosso hospital como uma santa casa. Nós temos, e só tem um jeito, a gente gerir bem e a gente tem se debruçado. O hospital não tem super profissionais ganhando super salários, o hospital não tem funcionário fantasma, o hospital não tem nenhum concúnio com o pessoal que vende medicamento, não. Nós tentamos fazer o máximo com o que a gente recebe. E isso não é de hoje. As gestões do hospital, elas vieram sendo bem criando essa política. Porque ali não dá para você pensar com o seu ego, com a sua vaidade. É uma população inteira. Uma escola, por exemplo, ela cuida de uma pessoa de um bairro. O hospital, ele cuida de 100% de uma população. Quando a gente fecha o nosso ano, a gente vê que passou no pronto atendimento a Maracaju inteira. Mais de 50 mil atendimentos por ano no pronto atendimento. Ou seja, a cidade inteira passa ali. Se você acidentar na nossa rodovia, você vai vir para o nosso hospital. E assim, as pessoas acham que ele é público, ele é mantido com boa parte de recursos públicos, e aí pararam até as doações, a gente teve diminuição disso. Vai doar, é obrigação do prefeito. Hoje eu falo, o hospital é obrigação de todos nós. Eu preciso saber usar bem o hospital e a gente tem tentado orientar isso. Eu, como gestor, preciso fazer o máximo lá com a nossa equipe. O enfermeiro que está lá, o técnico que está lá, ele tem que saber que ele tem uma missão que é muito maior do que o emprego dele.
Ele cuida de um único hospital de uma cidade. E cuida de pessoas. E cuida de pessoas. Então é vida. Vida não tem preço. Olhando por essa perspectiva, vou voltar um pouquinho ali quando você fala dos corpo médico. A gente viu vários médicos, principalmente aqueles médicos mais antigos, hoje se desligando, às vezes até do atendimento do nosso hospital, porque alguns já abriram sua clínica, já tem sua história. E a gente está vendo uma nova leva de médicos aqui para o nosso município de Maracaju. Alguns médicos recém-formados. E aí tem aquela situação também daqueles médicos que são formados no Paraguai, passam pelo Revalida e tudo mais. Como que você está vendo essa nova geração de médicos, que alguns falam que é aquela geração do médico do chat GPT, que nem você falou, que vai ali no chat GPT, está com essa dor, e ele já, e da mesma maneira, vai para o Google. Exato. E esse é o desafio hoje na gestão hospitalar, na saúde como um todo. Né? Porque esse time mais antigo, né, que a gente tem aqui... Que é aquele amor à profissão. Isso, né? aquele chamado, aquela entendeu? vocação. Hoje a gente vê muito aquela questão financeira. Financeira e assim, o médico que está pensando nisso, ele vai acabar caindo do cavalo. Porque você não se torna um bom médico, um bom profissional de saúde, se você, acima de você querer ganhar dinheiro, de você fazer seu marketing, hoje tudo é marketing, né? Você tem que entregar resultado. E o resultado é a cura do seu paciente. O paciente hoje ele tem mais informação do que ele tinha antigamente. Então ele vai selecionar o médico. O médico é agora um profissional que vai ser selecionado pela população. Então ele precisa ter conhecimento técnico, ele precisa ter vocação, ele precisa ter paciência, precisa pegar no corpo, porque se é para não pegar no corpo, o celular faz o diagnóstico. Mas e aí as entrelinhas que acontecem com o paciente? Olhando para essa questão do celular hoje, de diagnóstico, a gente está vivendo hoje um momento também da telemedicina, certo? Dessa questão online mesmo. Exatamente. Como que você vê isso? Eu vejo como um caminho sem volta, principalmente dentro das especialidades que você tem mais dificuldade. E você não tem, muitas vezes, um profissional, por exemplo, acessível. Você tem hoje a telemedicina do Einstein, que tem parcerias com o Estado. Sim. Você tem lá um neuropediatra que ele, junto com o clínico da cidade, ele tem condição de conduzir o tratamento daquela criança que tem um autismo, por exemplo, é uma causa que você milita, de uma maneira muito mais resolutiva do que só com o clínico aqui ou só com o pediatra. Então, não tem condição de a gente ter um neuropediatra aqui, mas através da telemedicina a gente consegue. Então, hoje a medicina está caminhando para isso. Você ter ali no pronto-socorro uma checagem beira-leito com acompanhamento do Einstein num paciente que está com uma dor pré-cordial e pode ter um infarto, para ler o eletro junto com o clínico que está ali, para prescrever uma medicação mais adequada até que chegue num recurso melhor ou que seja resolutivo aqui mesmo, resolvido aqui mesmo. Então isso vai acontecer, nós precisamos, e telemedicina não é essa distância que eu tenho da câmera. Lá atrás tem alguém que tem que ser tão bom quanto quem está junto com o paciente. Até porque às vezes agora vai existir até telecirurgia, né? Exatamente, você tem cirurgias por robô, mas eu sempre falo, a inteligência artificial, ela jamais vai substituir o ser humano. E principalmente nós que gostamos de saúde, porque saúde é toque. Robô não aquece ninguém, não segura na mão de ninguém na hora que está com dor. Até tivemos olhando para esse lado da tecnologia, essa semana nós tivemos lá uma reportagem no Fantástico falando sobre aquela questão dos paraplégicos e tudo mais, que estão já podendo voltar a andar com o uso da tecnologia. É isso. Agora aí está o grande trunfo do negócio. Tecnologia precisa de investimento. Então, quando eu falo que nós precisamos evoluir pensando a saúde, Só que esse investimento é dos dois lados. Exatamente. Thiago? Porque assim a gente vê o lado do profissional. Não adianta eu comprar o melhor computador, a melhor, sabe? Quem dá diagnóstico Se a peça o profissional. É o profissional. É igual o cara da informática, né? A gente, quando começou a usar o computador, o computador travava, mas não era o problema do computador, o problema era eu atrás do computador que não tinha aquele conhecimento. E a mesma coisa o médico, ele não vai dar conta de operar os novos sistemas. É a mesma coisa, por exemplo, da inteligência artificial, né?
que hoje o diferencial do profissional não vai ser aquele que usa a inteligência artificial, mas aquele que sabe usar. Sabe usar e que não deixa de lado a inteligência emocional. Porque o maior problema do ser humano hoje é a carência, são os problemas de origem emocional. As emoções das pessoas, desde a pandemia, e antes disso já vinha por todo o desconcerto da sociedade. Eu brinco muito que a gente tem... Deus foi tão sabe que fez para nós um sistema nervoso, né? Então o nosso sistema ele já é nervoso. Então assim, doenças advêm disso. Não tem como, a doença ela somatiza. Então muita dos tratamentos hoje, eles precisam descobrir lá atrás a origem. E aí não vai ter computador que vai fazer isso, né? Quando você teve a experiência como eu de perder a mãe, no caso eu o pai, você perdeu já o pai e a mãe, não tem nada que acalenta mais, que dá conforto, como alguém te abraçando, te dando a mão, estando com você no momento mais difícil ali, entendeu? E isso não vem em caixinha de remédio, isso não vem numa ampola, num soro, isso é o profissional que dá. Então o profissional de saúde, ele vai ser cada dia mais valorizado, o bom, no período da tecnologia da informação, da inteligência artificial. Porque robô não tem coração. Robô não tem coração. E o profissional de saúde ele tem que ter o coração na mão dele, para poder sentir. E mais do que prescrever um remédio. De olhar no olho. Aquele paciente. De olhar no olho do Exatamente. paciente, entender a dor do paciente. Exatamente. E às vezes essa dor não é só fisiológica. Exatamente. Entendeu? Essa dor é psicológica. O que nós temos ali, eu já vi várias vezes pessoas chegam e a gente tem certeza que a pessoa está tendo um AVC. Tem sinais, paresia, perda de movimento. Você vai ver, faz tomografia, não tem nada. É tudo crise emocional. É o estresse, um pânico. Então, poxa, nós temos que olhar. E aí, Robert, a gente fica aqui o dia inteiro, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Aí você tem uma série de coisas que envolvem isso, né? Mas o desafio é grande, a gente precisa olhar para a saúde, né? Nós não vamos ter mão de obra se a gente não cuidar da saúde, né? Você pode abrir uma empresa e precisar de centenas de trabalhadores, mas se você não ofertar saúde, não ofertar equilíbrio emocional, o povo não vai render na sua empresa. Então, assim, é algo muito mais complexo. Por isso que eu falo, é porque eu gosto da saúde, eu sou apaixonado por isso, a gente tem, mas a saúde, ela é o maior alicerce da vida humana. Como que você está vendo esse momento novo que a gente está vivendo agora nessa questão da saúde? Onde a gente vê aí Cidrolândia, que teve vários óbitos, principalmente de criança. Nós tivemos aqui o primeiro, em Maracaju, um bebê e depois um senhor de 90 anos. E a gente está nesse momento tenso. Exatamente. Tenso. Aí, o que a gente tem... O hospital está preparado para esse desafio? Nós estamos preparados dentro da nossa complexidade. E é isso que as pessoas precisam entender. Saúde não dá para eu achar que Maracaju vai salvar tudo. Porque em determinado momento eu preciso de uma rede. E essa rede, ela tem que estar funcionando bem. E a gente ainda vê muita carência nessa rede. Você vê o maior hospital do Mato Grosso do Sul, a Santa Casa, está de porta fechada. E como que funciona isso? Nós, por exemplo, não temos serviço de tomografia aqui que funcione 24 horas. Então, se a gente tem um trauma à noite, ou se tem um acidente vascular cerebral à noite, nós temos que pedir vaga. Agora, para abrir uma tomografia para o hospital bancar isso, tem que ter dinheiro. Entendeu? Então, assim, dentro da nossa complexidade, nós estamos fazendo a tarefa de casa. Tem médicos que são melhores que outros, tem. Nós temos, você pode ter visto aí, a gente já dispensou profissionais, não só médico, técnico de enfermagem, enfermeiro, a gente tem olhado para isso, nós temos diretor clínico, diretor técnico que olha para isso, olha para a conduta do médico, faz as checagens, e esse médico ele vai ser selecionado, não tem como. Agora, nós temos que voltar naquela essência. Maracaju dá conta de todo mundo? Não dá. Precisa de uma rede. E aí é o que eu falo. Não tem como falar que eu não sou político, porque a gente respira isso. Política é você estar preocupado com o todo. A gente não gosta de politicagem.
Agora, a política é você estar preocupado como que você pode contribuir para a sociedade como um todo. Então, você tem que olhar que nesse momento, né, a área mais frágil da sociedade, aqui, Sidrolândia, Rio Brilhante, eu converso direto com os colegas do entorno. O Estado em geral. Né? O Estado em geral precisa de saúde e nós vamos ter que direcionar recurso para isso, porque as pessoas não têm. E tem época, Robert, que não tem nem na rede particular. Se você procurar uma UTI na rede particular, eu com a minha filha cansei de ficar esperando lá para poder liberar um quarto para ela poder subir, porque não tinha. Entendeu? Então é uma crise que nós estamos vivendo no segmento da saúde. Maracaju está preparado dentro da complexidade dela com profissionais, com equipamentos, mas trabalhando em déficit. Nosso hospital hoje tem um déficit de 260 mil mês. E a gente precisa recuperar isso para poder não perder vidas. Vai perder? Vai. Não tem como. Saúde sempre a gente perde. A gente tem que trabalhar com isso na cabeça. É uma dor. Não vamos salvar todo mundo. Mas a gente tem que se preparar para salvar a grande maioria. Né? E mais do que salvar, de cuidar bem. E eu acho que um ponto legal que você falou é justamente saber separar a parte política da politicagem. Exatamente. Porque o momento que a gente está vivendo hoje é um momento tenso, é um momento onde as pessoas estão mais sensíveis. E momento de pouco recurso, Robert. Quando você tem pouco recurso na sua casa, você faz o quê? Corta. Você corta. Entendeu? Você corta. Então, nós, por exemplo, nós temos que direcionar o pouco que tem para aquilo que vai fazer sentido no momento que você está vivendo. Entendeu? É igual assim, a gente vê às vezes deputados, eles vêm, eu quero presentear Maracaju com um posto de saúde. Nós não estamos precisando de posto de saúde agora. A gente até precisa, mas num outro momento. Hoje nós precisamos custear os serviços que nós temos abertos. Quantos exames laboratoriais nós temos fila para fazer, consultas de especialistas. Então nós precisamos de custeio. Profissional tem aqui, aparelho tem aqui, agora quem que paga essa conta? Então é isso que a gente precisa de custeio. É bonito entregar um posto de saúde. Maracaju hoje, na minha concepção, não precisa de posto de saúde. Ela precisa de recurso para a gente fazer uma atenção primária melhor, ela precisa de especialidades que ela tem, recurso para poder liberar essas especialidades e estrutura para o nosso hospital. Não precisa construir mais nada, vamos abrir uma UPA, mais uma porta para dividir dinheiro. Quando você fala, por exemplo, desses 50% do público que você atende, que poderia ser atendido num posto de saúde. Exatamente. Entendeu? E aí você precisa trabalhar essa estrutura e colocar ela à disposição da comunidade. Porque hoje o que a gente seja lá no vendo distrito de Vista Alegre. X de consulta lá pelos médicos. Exatamente. Chegou naquele X, não atende mais. E aí acaba indo para o hospital. E aí, qual que é o modelo? Né? A gente tem um modelo de quem criou o SUS aí, eu não sei, eu não concordo muito com isso. Essa setorização. Você só atende se for do bairro, se for da minha área, entendeu? Em época de crise, você não pode ter esse fechamento, essa restrição. Você está lá para atender quem chegar precisando, entendeu? E a população tem que saber que eu vou no hospital na hora que realmente preciso, eu vou no posto que realmente preciso. Agora não é a época de fazer check-up, agora é a época da gente fazer aquilo que tem que ser feito. A diferença pela saúde de Maracaju. Tiago, a gente está aí já quase uma hora conversando, papo show de bola. O que o Tiago Caminha do passado falaria para o Tiago de hoje? Olhando como pai, como profissional, como marido e agora como presidente do Hospital Municipal. Cara, eu vejo assim que é um misto de coisas que eu converso comigo mesmo, né? Eu sou muito acelerado, né? Então e às vezes quando você é acelerado você faz muita coisa, né? Mas você perde muito também, às vezes pela falta sua do olhar mais minucioso, porque você quer mais crítico. Então eu acho assim que se eu falaria, né, tivesse essa oportunidade de voltar lá atrás, falar, aproveite mais cada momento da sua vida, né, e aprenda mais com eles, né? Uma hora que a gente passa acelerada é diferente de uma hora que você passa no ritmo certo.
Você aprende mais, você se conecta mais, você está mais concentrado, você fica mais assertivo. É igual na sua família. Eu sou muito cobrado lá em casa, porque eu acelero e às vezes eu tô lá com o pessoal, mas estou em outro lugar, porque minha cabeça está pensando, né? Então acho que esse seria o ponto mais importante aí para eu falar comigo mesmo, né? Que seria aí meu exercício diário. E aí a gente encerrando agora o nosso podcast, eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que está nos vendo, Thiago, e pudesse falar, deixar esse recado aí como presidente do hospital, como um cara que tem uma vasta história pelo nosso município de Maracaju, um cara que eu admiro também como pessoa, e quero que você já leve meu abraço para a Carol. Obrigado. Tá? E para essa família abençoada que a gente tem em Maracaju, que é a família de vocês. E qual que é esse recado primeiro, que você pode deixar aí para encerrar? E para as pessoas que você falou que teve vários momentos da sua vida que antes de você entrar para a política, você se preparou e tal. E a gente vê pessoas às vezes querendo fazer essa diferença e não sabe dar o primeiro passo. Então, dá esse recado aí para essa galera. Bom, primeiro agradecer você, essa jornada que a gente já viveu junto aí, que a gente possa ir mais longe, com toda certeza. E para a população de Maracaju, para aqueles que vão ouvir a gente, o primeiro alicerce de tudo é o seu relacionamento com Deus, a base sua com Deus. Isso fez diferença na minha vida e fez com que o Thiago descobrisse o propósito dele. E segundo, tem a ver um pouco com isso que eu falei. Você enxergar, ter aquele tempo de perceber como as coisas estão ao seu redor. O jovem hoje, às vezes, ele vive muito lá na frente. E ele deixa de olhar o hoje, e aí ele não se prepara, ele não vive as oportunidades que ele tem hoje. O que ele sabe já é suficiente, porque ele domina muitas coisas. Então, assim, a sabedoria, eu acho que é uma coisa que todos nós temos que buscar. Sabedoria. E o melhor remédio para buscar sabedoria, a Bíblia fala, você buscar de Deus. Quando você busca Deus, você recebe instrução, paciência, tolerância, domínio próprio, saber dizer não, saber conversar com as pessoas, saber ouvir mais do que tudo. Acho que esse seria o meu recado aí para a população. E cuidar da saúde, cara, é muito melhor você se cuidar. Saúde e doença depende de você, tá? Aí tá nós aqui, eu e você, nós estamos acima do peso, É um fator agravante. A gente tem que fazer exercício, a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa. Isso faz com que menos pessoas vão lá para o hospital. O cara é diabético, come açúcar. O cara tem pressão alta, vira um vidro de sal inteiro na salada dele. Bom, aí está querendo ficar doente. Então, assim, saúde e doença depende de você. E busque sabedoria, porque essa fonte é inesgotável e é Deus sempre. Amém. Thiago, brigadão. Show de bola. Desde já quero reforçar, de repente, convites futuros. De repente a gente fazer você e a Carol junto para falar desse legado que vocês têm também como pastores no nosso município de Maracaju. E a gente espera que você tenha gostado. E da mesma maneira, comenta aqui, manda suas sugestões de pautas que você acha relevante a gente está trazendo para o nosso podcast. Um forte abraço e que Deus abençoe. Obrigado, gente. Obrigado, Robert.